Bom dia a todos, já boa tarde, meio-dia, porque aqui na parte final, bem na hora do almoço. Bem, professor Erlando, aqui dessa universidade, recém-contratado, semestre passado, e iniciei minha trajetória, minha caminhada com a educação de jovens e adultos, lá no começo dos anos 90, e aí foi numa ONG internacional, Serviço Paz e Justiça, que tinha sede, né, agora é outra, transformou-se, né, essa entidade, mas que tinha sede aqui no entorno sul do Distrito Federal, mais precisamente no município de Novo Gama. E lá, com esse trabalho, eu tive o prazer de ter o contato com a professora Maria Luísa Angeli, que está aqui na mesa coordenando. E aí começou toda a nossa, né, relação, aí até hoje então. E também com a professora que está aí nessa plateia, a professora Margarida Machado, professora lá da UFG, que também era integrante de uma ONG, né, obviamente de um outro núcleo da mesma ONG naquele período. E nós então começamos todo um trabalho de parceria, né, dentro desse grupo, dentro de uma perspectiva de ampliação do trabalho, né, para outros municípios, e, enfim, toda a relação da educação de jovens e adultos no Distrito Federal, Estado de Goiás e outros, né, que advieram com esse trabalho, foi, então, uma perspectiva de trabalho a partir desta ONG. Bem, então vou fazer aqui uma exposição que tem mais uma relação de cunho histórico, para depois pegar a relação com a educação de jovens e adultos, né, exatamente entendendo a relação trabalho e educação, né, nessa dinâmica, né, nesse contexto histórico, que ora essa relação ela é segura, ela é firme na história, ora essa relação se separa. E aí tem um diálogo muito forte aqui com os outros, né, integrantes da mesa, né, no sentido de chegar a essa atualização, aqui muito bem lembrada e esboçada pelo Clóvis. Bem, primeiro dizer que essa relação de trabalhar e educar, né, a ação de trabalhar e educar, é um atributo de essência humana e não algo acidental. Então, dizer que na história da humanidade, o ato de trabalhar e o ato de educar se caminharam juntos. Em algum momento, obviamente, chegou a uma separatividade mais marcada, mais pontual, mais visível. Mas as duas ações, né, em alguns momentos fortes da história, se fizeram conjuntamente. Então é isso aí, a essência humana é produzida pelo próprio ser humano. O que ele o é pelo trabalho. E aí é entender que o trabalho, ele faz parte da produção da vida. Ele é um componente, uma categoria marcante na trajetória do sujeito. Por isso, um processo histórico. Não entendendo aqui o trabalho, obviamente, na perspectiva reducionista, que depois, posteriormente, a sociedade capitalista, né, foi responsável por esse reducionismo, de colocá-lo simplesmente na relação com a empregabilidade. Daí a dimensão muito bem traçada por Marx e Engels na ideologia alemã, de mostrar que os indivíduos manifestam sua vida a partir dessa relação, ou seja, o que são coincide com a sua produção. E entender que esse indivíduo marca sua história, naquele momento histórico, a partir dessa relação da educação com o trabalho. Foi esse legado aí que Marx nos deixou com grande contribuição na ideologia alemã. Marx, obviamente, fez esse trabalho no século XIX, resgatando toda a história a partir do primitivismo, né, das sociedades primitivas, que de fato essa relação era muito mais forte. Aí começa de fato a entendermos que essa relação nas sociedades primitivas com o comunismo, ela de fato acentua-se a partir dessa relação de que o indivíduo é um indivíduo na sua totalidade. Né, quando ele fala que o indivíduo, em determinados momentos, ele pode produzir, em outro determinado momento educar-se, em outro determinado momento usar do lazer, né, do labor,
do lazer, da alegria, enfim, de amar, por aí vai, né? Nessa sociedade que ele traçou como uma sociedade comunista, na sua perspectiva evolutiva de sociedade, superação do capitalismo. Portanto, essa essência humana, ela não é uma dádiva, ela não é algo natural. Marx disse que é uma construção histórica. Esse indivíduo é marcado por essa construção histórica da relação com o trabalho. E aí, a origem da educação, nesse caso, coincide veementemente com a origem da espécie humana. E aí é um entendimento desse trabalho numa perspectiva mais ampliada. Como eu já acentuei, nessas sociedades primitivas, essa relação, então, ela foi bastante marcada por essa relação. Só que aí, com o desenvolvimento da divisão social do trabalho, que inclusive acontece antes do capitalismo, né? Nas sociedades pré-capitalistas, no feudalismo, essa relação, né, de separação, ela acontece marcadamente quando os indivíduos entendem, né, se encontram a partir de classes sociais. E aí aquela velha percepção de que o trabalho é para o escravo e o não trabalho é para o proprietário. Ali os proprietários entenderam, nesse momento, os proprietários entenderam que poderiam viver sem trabalhar. Daí a grande marca da separação dessa relação de educação e trabalho. E aí a gente tem muito bem marcado a etimologia da palavra escola. E aí, como muito bem lembrou aqui o Clóvis, nessa separação do trabalho manual e o trabalho intelectual, né, que se dá pela divisão social do trabalho, uns deveriam trabalhar e outros não, né? Os que não trabalhavam se beneficiar do lucro do trabalho alheio, né, sobretudo pela lógica da exploração ou da mais-valia, entendendo então que a escola nasce como o lugar do ócio, o lugar do tempo livre. Portanto, não é um lugar para todos. É um lugar para aqueles que tinham tempo, ociosidade, né, para estar na escola. Então deriva aí um tipo de educação em contraposição ao processo produtivo. Portanto, a escola marca a separação entre a educação e o trabalho. E aí vem o processo de institucionalização da educação, né, que exatamente está nesse bojo da divisão da sociedade em classes. Obviamente, se a gente tem o trabalho manual separado do trabalho intelectual, a gente tem também a divisão social de classes, muito bem delimitada, muito bem marcada no tempo e na história. Obviamente, na antiguidade, essa marcação já era bastante firme, né? Quando os primeiros filósofos, Aristóteles, Platão, já diziam qual era o lugar do sujeito na sociedade. A alguns, né, eram destinados o direito de participar da sociedade, sobretudo dos homens livres, né? A outros não. A outros o lugar do trabalho, o lugar da produção manual, o lugar então da manutenção e da reprodução da vida. Então isso no tempo e no espaço, né, se prolongou para chegar a que nós estamos falando agora desse tempo histórico. Então a educação do homem livre acontece na escola e a do escravo no processo de trabalho, só para resumir essa minha fala agora.